Olá a todos os alunos, vamos para mais uma aula de ótica. Hoje eu vou falar sobre o fenômeno da refração da luz e sobre a sua principal aplicação, que são as lentes, ok? Bom, o que seria a refração da luz? Quando a luz muda o seu meio de propagação, ela sofre uma refração. Ou seja, se ela está andando no ar e atravessa um pedaço de vidro, ela sofre uma refração. Nesse caso, vamos considerar sempre meios transparentes, tá? E aí, uma das principais características iniciais é que a velocidade da luz vai mudar. Se ela era uma no ar, quando ela atravessar o vidro, ela vai ter outro valor, tá? O valor da velocidade da luz, tanto no ar quanto no vácuo, é o maior possível. Não há velocidade maior que essa. Todas as outras velocidades são sempre menores do que esse valor, tá? Então, dessa maneira, a gente pode verificar o tal do índice de refração. O que seria esse índice de refração? Seria a razão, como a gente pode ver aqui, entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no determinado meio. Como C é sempre maior do que V, essa razão é sempre maior do que 1, ok? Então tá. Dessa maneira, tá? A gente tem, quanto maior o índice de refração, menor deve ser a velocidade. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o quê? O diamante, por exemplo, dessa tabela de substâncias aqui que são transparentes, os vários índices de refração. Então, o diamante é aquele que tem a menor velocidade da luz, porque tem o maior índice de refração dentre esses valores da tabela que a gente tem aqui. Ok? Tá. E através desse índice de refração é que você vem a determinar quem? O valor da velocidade. Ok? Basta inverter aqui nessa formulinha aqui. Certo? Bom, o que isso implica na prática? Se a gente for pegar um raio de luz aqui, ele está no ar e vai incidir sobre uma película, por assim dizer, uma lente, né, de faces paralelas aqui de vidro. Parte dessa luz vai ser refletida e parte vai ser o quê? Refratada, vai atravessar aqui o meio. A reflexão a gente já viu na aula passada. Mas a refração tem algo bastante interessante, né? A luz, ela vai sofrer um desvio. Tudo isso acontece porque, como a velocidade aqui é diferente, a luz deve então percorrer no mesmo tempo, tendo o ar ou o vidro. E aí, nessa situação, se ela tiver apenas o vidro, ela vai ter uma velocidade menor. E, portanto, para chegar no mesmo tempo, o que ela vai fazer? Fazer um caminho mais curto. Por isso é que ela sofre esse desvio aqui, tá? Bom, isso parece uma coisa meio, né, irreal aqui, mas a gente vê isso muito bem na prática, né? Quando colocamos, por exemplo, um lápis dentro de um copo com água, tá? Você vai ver a imagem desse lápis aqui relativamente torcida, tá certo? É como se, por acaso, a gente visse o lápis, entre aspas, quebrado aí dentro, tá? Ocorre também, bastante interessante, né, em civilizações assim, mais assim primitivas, né, por exemplo, indígenas, que vão pescar com esse arpão aqui e que eles já sabem que o peixe não está exatamente no local onde eles estão vendo, mas sim um pouco abaixo daquele local. Então, em vez de mirar, né, o arpão no peixe, eles miram abaixo desse peixe, ok? E aí acabam acertando realmente onde o peixe está e não onde eles enxergam que o peixe esteja, ok? Bom, outra coisa muito importante que a gente acaba tendo na refração é quando há a dita reflexão total. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho uma fonte de luz aqui, né? Bonitinha aqui dentro do aquário. Parte dela, né, vai começar a refletir em vários raios, tá? Alguns desses raios vão passar batido, tá certo? Vão ser apenas refratados, outros são refletidos e refratados. Até que em um determinado ângulo que a gente colocar aqui,
Só vai haver o quê? A reflexão, tá? Só vai haver reflexão. Então, olha que coisa interessante, né? Aqui, esse raio de luz aqui que eu estou apontando, ele sofre apenas reflexão total. E ele vai vir para cá, por conta que se der o mesmo ângulo, ele vai ser refletido aqui, vai vir para cá e assim por diante. Ele nunca vai conseguir sair de dentro da água aqui, tá? Então, isso ocorre nesse objeto aqui, hoje muito utilizado em telecomunicações, que é a tal da fibra ótica. Tá? Por conta de você colocar a luz em uma das extremidades aqui, a luz vai sendo refletida aqui dentro, tá certo? Independente do caminho que ela faça, tá? Ela está dentro do vidro aqui, né? Pode estar um nozinho aqui, qualquer coisa, ela vai estar sempre aqui dentro e vai sair na outra extremidade. É uma maneira da gente propagar a luz dentro de um pedaço de vidro, por assim dizer, sem que ela se perca, tá? Bom, uma outra coisa que acontece, né? Uma coisa que a gente vê frequentemente aí por conta da refração é a tal da dispersão da luz, que é quando a luz branca, né, basicamente, ela é decomposta nas suas várias cores. Tá? Então, esse desenho que aparece aqui, ó, é a capa do disco do Pink Floyd, né? Então, vem a luz branca aqui, ela incide dentro desse prisma, parte dela vai ser refratada, né, em cores diferentes. Por quê? Porque cada cor tem uma frequência diferente e, portanto, tem uma velocidade diferente, certo? E aqui, como nós temos aqui meios diferentes, cada um vai sofrer um desvio diferente, tá certo? Lembra que o desvio está ligado com a velocidade e como as velocidades são diferentes, cada um tem um desvio diferente, tá? Então a gente acaba tendo o quê? As várias cores aqui separadas por conta de passar por esse prisma, ok? Bom, maravilha, né? Assim também a gente consegue explicar o arco-íris, que na verdade é quando os raios de luz aqui vão, de certa maneira, incidir sobre essas gotas, né? Que vão se comportar também como prismas e vão decompor a luz aqui nas suas várias frequências, ok? Bom, maravilha. O fenômeno aqui, né, ele tem o formato de um arco, porque a Terra é redonda. Tá? Isso aqui é mais uma comprovação, mais uma amostra de que a Terra é redonda, visto, né, de uma forma diferente. Bom, falar um pouquinho agora sobre as lentes, né? Inicialmente eu vou dizer o que são lentes e aí depois a gente explica como elas funcionam direitinho, mas basicamente a gente vai pensar que a lente é um pedaço de um determinado material transparente, ok? Então vamos lá. A gente conhece o lado côncavo e o lado convexo. O que seria o lado côncavo? O lado côncavo, vamos pensar em alguma coisa que é curva, o lado côncavo seria o lado de dentro dessa curvatura. E o que seria alguma coisa convexa do lado de fora, tá certo? Tudo bem? Exo, do lado de fora, né? Convexo. Côncavo, do lado de dentro, tá bom? Dessa curvatura. E aí a gente passa a pegar aqui, nesse caso, olha essa lente aqui, ela é biconvexa. Por que ela é biconvexa? Porque ela tem os dois lados, né, da concavidade de fora, tá certo? Essa aqui é plano convexa, porque um lado dela é plano, outro lado é o lado de fora, tá? E assim por diante. E esse aqui, ela é bicôncava, por quê? Os dois lados dela aqui, ó, tem a curvatura na parte interna, tá certo? Essa curvatura aqui, quem olha para cá vê esse pedaço aqui. Então tá lá, maravilha. Esse aqui é o lado bicôncavo, né? Esse é o lado côncavo e eu tenho dois lados côncavos. E aí essas lentes foram separadas em dois tipos aqui. As lentes de bordas delgadas, ou seja, aquelas que a ponta dela, né, as bordas delas são mais finas do que o meio, delgadas é fino, né? Então aqui é mais fino, onde eu estou apontando aqui é mais fino do que esse meio. Aqui também eu tenho ó, mais fino, é fino, né, em relação ao meio, né? E assim por diante, tá? E essas aqui são
Essas que são de bordas espessas, tá? Ou seja, são bordas grossas. Dá para você perceber aqui que essa borda aqui, ó, é mais grossa do que esse meio. Tudo bem? Então tá lá. Aqui ela é plano convexa e assim por diante. Aqui eu tenho convexa côncava, por quê? A gente consegue perceber que ela é convexa porque esse lado de fora, o raio aqui, né, dessa circunferência aqui pro lado de fora, é maior que o lado de dentro, né, que seria côncavo. E aqui o contrário, né, côncavo, porque aqui o lado de dentro tem uma curvatura maior que o lado de fora, ok? Então tá, maravilha. Então eu já classifiquei as lentes em termos de bordas finas ou espessas. Agora prestem atenção aqui como elas se comportam em relação à luz. Eu posso dizer que elas serão convergentes ou divergentes. Eu já mostro já o desenho de cada uma delas, porque que a gente diz que é convergente ou divergente. Então vamos lá. Se o índice de refração da lente for maior que o do meio, então por exemplo, se eu tiver vidro no ar, a gente viu o índice de refração lá, vocês podem voltar, o índice de refração do vidro ele é maior que o do ar. Então, essa lente que tem a borda fina se comporta como convergente. E a lente de borda grossa se comporta como divergente. Ok? Isso vai ser 90 e muitos por cento dos casos que a gente verifica. Tá? Em alguns casos, ocorre o contrário, ou seja, o índice de refração é menor que o do meio. Por exemplo, se a gente pegar um frasco, né, um frasco de vidro que você, por exemplo, tem conserva, né, sei lá, pepinos em conserva, você tirar os pepinos, e aí você pegar esse frasco fechado e imergir dentro da água. O que, que vai acontecer? Esse frasco, dentro dele é ar, e fora é água, tá? Então, esse frasco vai se comportar como uma lente, só que ao contrário daquela primeira, né? Ela vai ser o quê? O índice de refração da lente, que é o ar, é menor que o índice de refração do meio, que é a água, tá? Então, ela tem o contrário. As bordas, se essa lente for de bordas finas, então, de certa forma, ela será uma lente divergente. E se ela tiver as bordas mais grossas, então ela vai ser convergente, tá certo? Então eu vou simbolizar convergente aqui por setas para fora e divergente por seta para dentro, ok? Então tá lá. Esse é o símbolo que eu vou utilizar para simplificar as minhas lentes quando for fazer desenhos. Que são lentes convergentes ou divergentes? Então vamos ver aqui, ó, tá? Vamos pegar aquela primeira, né, como eu falei para você, que é, por exemplo, 90 e muitos por cento dos casos que a gente tem. Os raios de luz que vierem paralelos, tá? Paralelos, eles vão passar pela lente e vão fazer o que mesmo? Eles vão desviar, porque sofre refração. Só que eles desviam para o mesmo ponto, eles convergem para o mesmo ponto. Por isso que essa lente é chamada de convergente. Esse ponto aqui pelo qual eles convergem, a gente chama de foco. Mas isso não vem ao caso no momento aqui, tá? Então, as lentes que são divergentes é o contrário, né? Os raios de luz que vêm em paralelo aqui, ao atravessar a fonte, a lente, elas acabam o quê? Divergindo, ou seja, elas se afastam umas das outras, tá certo? Ok, maravilha. Esse aqui tem um foco também, porque se a gente pegar o prolongamento aqui, a gente vai cair num único ponto, que é o foco da sua lente. Tá certo? Então, toda lente tem um foco. Bom, como eu falei para vocês, né? Se for o contrário, né? Ela vai ter comportamentos divergentes. Vejam, aquela lente lá, que ela tem as bordas mais finas, né? Ela acaba sendo o quê? Divergente, tá? Ok? Desculpe. E aqui, uma lente que é o contrário, tá? Tem as bordas mais grossas, ela passa a ser o quê? Convergente. Tudo bem? Bom, finalizando aqui o nosso estudo, né? Vamos falar um pouquinho sobre alguns instrumentos ópticos, né? Inicialmente, a gente divide os instrumentos ópticos como instrumentos de observação e os de projeção, tá? Então tá. Se eu for falar exatamente dos observação, eles vão fornecer o quê? Uma imagem virtual. O que seria uma imagem virtual? Eu só enxergo através da lente. Os de projeção não. Essa imagem ela é projetada, ela é colocada em alguma tela, por assim dizer. Tudo bem? Então a primeiro instrumento que a gente tem é uma lupa, tá certo? Uma lupa.
Por quê? Uma lupa é uma lente convergente que, quando a gente enxerga a imagem de algum objeto através dela, ela vai ter esse objeto aumentado algumas vezes. Tudo bem? Então, para isso que serve a lente convergente nesse caso aí, tá? Ela vai deixar os objetos maiores. Bom, um outro instrumento que a gente tem é o microscópio, que também faz a mesma coisa, tá? Só que nesse caso ele vai utilizar duas lentes convergentes, tudo bem? Então tá. E aí ele vai aumentar bastante a nossa imagem desculpa, ela vai ter uma imagem muitas vezes maior do objeto que a gente tem, tudo bem? Então a gente tem dois tipos de lentes aí. Uma que a gente chama de objetiva, tá certo? Que está bem próxima do objeto, por isso que ele tem esse nome, e uma ocular, que está mais próxima do observador, tá? Então, dessa maneira, a gente passa a ter um objeto muitas vezes maior, tá? E a imagem, nesse caso, ela vai ser formada entre as duas lentes aqui, tá? Por a própria construção aqui desses raios de luz, se você for olhar, ele vai produzir uma imagem que vai estar entre a objetiva e a ocular. Cuidado, tá? Essa imagem ela vai estar invertida em relação ao objeto. Tudo bem? Então tá. Maravilha. E aí o aumento, né, como eu falei para vocês, ele vai ser o produto dos dois. Então, quanto maior for cada um dos aumentos de cada um deles, né, vai ter o produto dos dois, esse aumento total vai ser muitas vezes maior, como eu falei para vocês. Então, certo? Um último aqui é a luneta, que é basicamente a mesma coisa, né? Temos também uma luneta que é formado por duas lentes sempre, né? Normalmente, né, se você for olhar na luneta, né, vai ter uma bem na frente, assim, né? Vamos pensar um cone, né? Aí vai ter uma bem no fim e outra no começo, nos dois lados desse cone aí, tá? Uma bem próximo do seu olho e a outra mais próximo possível, né? Que ele consegue estar desse objeto. Da mesma maneira, ele também vai conjugar, por assim dizer, uma imagem aqui no meio, né? Só que aí nesse caso a gente vai ter um objeto muito, muito, muito distante. A gente vai colocar esse objeto lá no infinito, por assim dizer. Então os raios de luz que vai vir sobre dele aqui vão ser paralelos. Mas também o aumento aqui de cada um deles vai ser o produto dos dois aumentos, tanto da objetiva quanto da ocular. Ok? Bom, a gente chega finalmente nos instrumentos de projeção, tá? Que são aqueles que oferecem uma imagem real. Essa imagem real ela pode ser projetada, pode ser colocada numa tela, num filme, qualquer coisa desse tipo. A câmera fotográfica, desde que ela foi construída lá nos primórdios, né, ainda, né, daquelas antigas que a gente vê em filmes, né, que alguém tem que se cobrir por trás, né, e coloca aquela situação, não deixa de ser um dispositivo onde a luz entra, passa por uma lente, certo? E ela é jogada no fundo dessa câmera. Lá no fundo tem um filme, né? Um filme normalmente químico, ele vai ficar sensibilizado e, portanto, vai acabar mostrando uma imagem para nós. Hoje em dia, né, se a gente for olhar nos nossos celulares, né, tem a mesma situação. Ele entra, vai atingir o fundo, que é uma placa de semicondutora, e quando essa placa sente a luz, ela também forma uma imagem, mas ela funciona da mesma forma aqui, tá? Então, essa lente que aparece aqui é uma lente que cuida dessa projeção, ok? O projetor também é a mesma coisa, né? Quando a gente vê um projetor, por exemplo, de cinema, ou então aqueles projetores que nós temos na sala de aula, né? É a mesma coisa, tudo bem? Então a gente tem um sistema formado por uma lente convergente, então aí tem, só que no caso contrário, né? A gente tem o filme por aqui, então isso aqui passa pela lente e é aumentado várias vezes. Enquanto que na câmera é o contrário, né? O objeto ele é diminuído várias vezes, né? É verdade, a gente tirou uma foto aqui e ele tem que caber lá dentro, né? Uma pessoa cabe lá dentro. Então a gente pega a imagem é muitas vezes menor do que o objeto. No caso do projetor seria o oposto, né? O objeto é muitas vezes menor do que a sua imagem. Tudo bem? Ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa a gente conversa mais vezes, tá? E um abraço para todos.